aqui é um vídeo de denominação de origem, que eu gostaria de Xenia, falar um pouco sobre. Fala sobre isso que me chamou a curiosidade. O que acontece hoje, né? Já essa falsificação que também chegou no mundo do vinho, que já existia, mas existia muito com os vinhos com muito mais caro no mercado de luxo, Petrus, Romanée Conti, isso já existe há algum tempo, né? A China é um dos carros-chefes nessa falsificação. E como que o que o vinho ele traz, né? Cada país tem a sua denominação de origem. A França, ela tem a AOC, que é a apelação de origem contrôlée, que abrange o Bordeaux, Bourgogne, Loire, Rhône, Languedoc. A gente tem em Portugal a DOC, a gente tem na Itália DOC, IPG. Então, a gente tem várias denominações de origem. E o que é isso? Né? Às vezes, no rótulo tem a denominação, geralmente eles colocam. É o controle de como o vinho tem que ser produzido e o que ele pode ter no vinho. É uma regra de região. Tipo, denominação de origem controlada, por exemplo, na França, é diferente de Portugal. Cada país ou região? Ou no país também divide a região? Sim, Bordeaux, Tá. tem no Bordeaux, aí Bordeaux tem o quê? Denominação de origem. Tem Margaux, Saint-Emilion, Pomerol. Legal. A gente tem também Sauternes, que são os vinhos de sobremesa. Em Bourgogne, a gente tem o quê de DLC? A gente tem Pommard, Chablis, Gewürztrambertin. No Rhône, a gente tem Châteauneuf-du-Pape, a gente tem sul do Rhône e norte do Rhône, que é uma coisa bem interessante, bem gostosa de saber até. Então, tem essas denominações de origem. Então, ele vai te trazer uma procedência. O que esse vinho pode ter? Essa denominação é colocada pelo governo, é isso? Pelo governo. Entendi. E são regras assim, rígidas. A champanhe é uma denominação mais rígida que eu acho que tem, porque tem que saber licor de expedição, se vai ser brut, se vai ser vintage, se é safrada, as uvas, a procedência. Então, acho que champanhe é Depois a denominação... fala de champanhe, só para a gente não esquecer, porque champanhe é a região. É a região. O espumante é uma outra situação do resto do mundo. Exato. É isso, mais ou menos. A pessoa fala, não, calma. É igual Chantilly, o castelo de Chantilly. Eu tive um caso esses é? dias que eu até... O cliente falou assim, você me vendeu um champanhe nessa semana, né? E eu havia vendido mesmo. Eu quero refazer a compra. Só que o produtor que ele queria, ele tem champanhe e tem espumante. Aí eu repassei o pedido, o valor de champanhe. Ele, não, mas está muito caro. Eu falei, você quer espumante? Espumante é outra coisa. Champanhe, só pode ser champanhe feito na França, na região de Champagne, com os métodos de champanhe. Fermentação, segunda fermentação da garrafa, as uvas permitidas. Então, assim, é um conceito. Aí tem que ter o licor de expedição, que é a dosagem de açúcar. Se for um vintage, tem que ser nas melhores safras. Então, o champanhe, eu acho que é a denominação que tem mais controle, assim, que tem mais etapas para se cumprir. Rhône, a gente tem Rhône Norte e Rhône Sul, né? E tem as denominações. Côte du Rhône, Châteauneuf-du-Pape, são do Rhône. Aí você pega Rhône Norte. Rhône Norte são os vinhos que são feitos só de Syrah. São de São Giuseppe, e tem o Norte e Sul, que são as denominações que você coloca Grenache, Syrah e Mourvèdre. Então, são pequenos detalhes que isso aqui vocês também não precisam saber, para que vocês entendam que a denominação de origem ela faz todo sentido para o vinho. Aí você compra um vinho de um lugar. Como eu atendo... Esse tem a denominação? Esse tem a denominação de origem. Tá. Mas poderia ser um vinho falsificado.
Porque eles têm impressora de altíssima qualidade. Pois é. Como que a gente identifica um vinho que talvez seja falso? Assim, nós consumidores que tem um ticket médio, que a gente compra vinho até 100, 200, 300 reais. A procedência, onde você está comprando esse vinho? Eu, como atendo o consumidor final, eu tenho milhares desses assuntos diários. E quando você fala para o cliente, cuidado com esse valor, ele se ofende. Então. Ele se ofende porque, assim, um vinho, ele custa... Um exemplo, tá? Não fecha a conta, Sheila. Não fecha a conta. Ó, o vinho, ele aproveitando que você está falando, vamos lá.